Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quem me acompanha nesse canal sabe, que eu tenho batido muito no bolsonarismo, desmentido fake news, estou desmascarando várias figuras que fazem muito mal ao nosso país e eu tenho também aqui feito, quando eu acho que é necessário, críticas ao governo Lula, também elogio um ponto ou outro que a gente percebe, opa, aqui teve um acerto. E me perdoe o desabafo nesse vídeo, mas eu não vou passar pano para esse arcabouço fiscal aprovado, na minha opinião, uma coisa vergonhosa na Câmara dos Deputados. Eu falo aqui sempre nesse canal, todo vídeo, que a gente luta por um Brasil melhor. E o que nós vimos acontecer neste dia 23 de maio, ser aprovado lá na Câmara, com apoio dos partidos de esquerda, à exceção da rede PSOL, foi de desanimar, Além da votação favorável, me preocupa muito a rendição, o silêncio, a conformidade de que, é assim mesmo, não fizemos o possível, não tivemos nem luta no sentido argumentativo de ver figuras do campo progressista se posicionando em redes sociais, canais, enfim. Então esse vídeo aqui é para trazer o resultado, todos já sabem, ficou estampado aí na capa dos principais jornais, mas trazer algumas reflexões. Um pastor também ali desabafou nas redes sociais e eu concordo com o que ele colocou, quero trazer para vocês aqui, mas antes eu quero pedir ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, deixa aqui a sua opinião, ele é muito importante, se puder compartilha, espalha para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. E insisto, não vou passar pano para aquilo que eu considerar errado, a gente tem que ser justo, porque se o que foi aprovado ontem tivesse sido aprovado no governo Bolsonaro, eu estaria aqui criticando. E infelizmente o que a gente tem visto é que a crítica de alguns, ela depende de quem está no poder. Se quem está no poder é um político que você tem simpatia, aí pode fazer de tudo que o pano vai estar sempre pronto para ser passado. Da mesma forma, tem uns hipócritas na direita que estão criticando aí agora, mas que se isso fosse aprovado no governo Bolsonaro, estariam elogiando. Então aqui a gente tem que ter coerência e eu desde o começo, quando o governo enviou essa proposta inicial do arcabouço fiscal, eu disse, seria piorada. Eu já lá atrás impulsionei contra, achei que está longe de ser aquilo que o Brasil precisa, diante das nossas inúmeras e gigantescas deficiências, no papel que o Estado deveria cumprir, amenizando os problemas que nós temos na saúde, na educação, na segurança e vários outros. E aí no dia 23, então, foi aprovado na Câmara dos Deputados por 372 votos a favor e 108 votos contrários, o tal arcabouço. Como muitos preferem chamar, calabouço fiscal. Eu já falei muito dele aqui nesse canal, nem quero me estender muito sobre ele. Eu vou sugerir 4 vídeos do canal do Frederico Crepe sobre o assunto. Eu vou deixar links no comentário fixo, vale a pena para quem quiser aprofundar. Inclusive o Fred tem conversado lá com o Thiago, que é economista, tem trazido reflexões mais profundas. Mas em tese, qual que é a ideia? A expectativa é controlar despesas, frear o aumento da dívida para supostamente reduzir os juros. Aí o governo, que agora só poderá investir 70% do que arrecadar a mais no ano anterior, com um teto de 2,5% acima da inflação e um piso de 0,6%. E aí, além disso, tem as metas superávit, por exemplo, em 2024, a meta é zerar o superávit. A questão é de que jeito? Aí que tá o ponto, mas não bastasse isso, 2025 tem que ter um superávit de 0,5% do PIB e em 2026, 1%. Se o governo não cumprir, vai ser penalizado. Quem? O governo, claro, que vai ficar assim, tende a ficar com a popularidade menor do que está nesse momento, popularidade que é bem menor do que o Lula teve nos seus primeiros 2 mandatos, está tendo mais dificuldade, tem uma posição mais dura, inclusive mais desonesta por parte aí do bolsonarismo do que o Lula tinha nos seus primeiros governos. Então, quem vai ser punido no final de tudo é o governo, claro, porque isso aqui, medidas de austeridade, são sempre prejudiciais à imagem do governo, e também o povo. Só que detalhe, quando colocam isso aqui como sendo assim algo necessário para reduzir os juros no Brasil, a gente tem que explicar que os juros estão altos aqui por pura canalice do Banco Central, não tem outra palavra, é vagabundice, daqueles que mandam e desmandam nesse país. O Brasil hoje tem a taxa de juros mais alta do mundo. Aí o Banco Central, que se diz independente, mas independente de quem? Dos interesses do povo, mas muito dependente do interesse do mercado, fica arrumando desculpa mais farrapada, mais vergonhosa para elevar ou manter a taxa de juros no patamar que está aí agora, nesse momento, 13,75%, uma inflação aí abaixo de 6%, um juro real aí em torno de 8%, quase 9%. E aí, com esses juros altos, coloca o governo contra a parede.
né? E aqui, na verdade, governos no plural, né? Porque a gente tem observado que isso aí não é uma coisa que começou agora, né? Exigindo o quê? Não, tem que cortar gastos. Num país, como eu disse, falta serviço público, tanto na quantidade quanto na qualidade. Então, em tese, a ideia é o que é central desse arcabouço? Né? O Brasil fazer o dever de casa. Esse argumento é antigo, tem 30 anos que estão fazendo dever de casa, né? Aí, vez ou outra, não suportam o teto, por exemplo. O Bolsonaro teve que romper o teto várias vezes porque ele é impraticável, né? E o Ciro avisou isso lá atrás. Falou, olha isso aqui, a esquerda criticou o teto de gastos lá atrás, né? Muitos que estão hoje calados criticaram, teve gente que ficou cega protestando contra isso. Então esse é um negócio inacreditável, teve confronto. Então a ideia é que o Brasil faz dever de casa, né, para os juros caírem, aí você atrai confiança dos investidores, aí você gera emprego, renda, todo mundo fica feliz. Na teoria pode ser lindo, mas todos os países que deram certo no mundo foram por quê? Conseguiram combinar um Estado forte, né, que não quer dizer intervencionista, cuidando de todos os detalhes não, mas um Estado que investe pesado nas áreas que ele tem que ser forte e que concilia junto com isso uma iniciativa privada também forte. Mas aqui no Brasil, eles querem fazer o quê? Quer matar a capacidade do Estado investir. O teto, por exemplo, era investimento zero, né? E aí você vai estrangulando o investimento público. Alguém pode estar aqui agora, William, mas você falou que o teto antigo do Temer era zero, né? Era só a correção da inflação. Esse agora tem um piso de 0,6 nos piores cenários e um teto de 2,5 nos melhores cenários. Para quem acha que isso aqui é bom, esse ponto, sim, ele é melhor do que o teto antigo, mas tem ponto que é pior. Então ele melhorou em alguns aspectos, piorou em outros. Mas para quem acha que nesse cálculo aqui é bom, foi feito um estudo que aponta que se esse arcabouço tivesse valendo nos últimos 20 anos, inclusive pegando 2003, primeiro ano do governo Lula, né, sabe quanto que o Brasil teria deixado de investir? 8 trilhões, né, a menos de investimento público. Não imagina o Brasil como que tá sem esses 8 trilhões de investimento ao longo dos últimos 20 anos. Então, imagina onde é que nós estaríamos hoje com esse arcabouço, se ele estivesse valendo desde 2003. E tem alguns pontos que são piores do que o anterior. Por exemplo, conseguiram colocar o Fundeb, né, e o piso nacional da enfermagem, acabaram de conseguir aí colocaram esses 2 pontos e alguns outros fora das exceções. Sem falar que ali, né, o próprio pessoal que votou contra fez um alerta nas suas redes sociais que o Lula pode sofrer impeachment. Então o lulista que está defendendo isso aí, cuidado, né, o Lula pode sofrer impeachment baseado nos gatilhos desse arcabouço, porque o pessoal explica, o novo texto configura infração à lei de responsabilidade fiscal, o descumprimento do limite inferior da meta de resultado primário, se o governo não adotar os cortes de investimento para atingi-lo. Está lá na página do pessoal. Ou seja, será um faça o que for preciso, corta o que tiver de cortar, aumente impostos para que se atinja a meta, né, e o Lula não fira a lei de responsabilidade fiscal e sofra impeachment. Né, e tem outros pontos problemáticos, estou me referindo aqui apenas a esse, como eu disse, vou deixar links que o Fred Krepp tem tratado disso com mais profundidade. Aí você está me ouvindo aqui agora, pode estar pensando, William, então, diante de tudo que você disse, os partidos de esquerda, centro-esquerda, chamados do campo progressista, ficaram contra esse absurdo. Só que não, esse absurdo, esse arcabouço foi enviado, eu já disse, ruim, pela equipe econômica do Haddad e governo Lula. E foi o quê? Piorado quando chegou lá no Congresso, com o relator Cláudio Cajado, que é do PP. Então, tirando a Rede e o PSOL, que estão numa federação, os demais partidos com representatividade na Câmara votaram a favor. PT, PDT, PSB e PCdoB. Além do mais, canais progressistas raríssimos criticaram. Movimentos sociais, MST, CUT, UniMTST, calados. Ainda tem influenciador passando pano e dizendo que esse teto é bom. Então, assim, o pastor Alexandre, eu quero trazer a posição dele, pastor Alexandre Gonçalves, tem tido bons posicionamentos nas redes sociais. Ele é filiado ao PDT, mas não é porque o partido dele ficou a favor que ele vai passar pano. Ele postou o seguinte: teto de gastos do Haddad sendo aprovado com Fundeb, piso de enfermagem, piso de professor, impossibilidade de concurso público, tudo asfixiado. Silêncio ensurdecedor das mídias de esquerda, dos influencers, dos blogs, dos artistas e pensadores, da CUT, MST, UNE, todos conspurcados e inebriados pelo poder. Dia 23 de 5 de 2023, dia da morte da esquerda brasileira. Antes, o pastor tinha compartilhado um tweet do Jones Manuel que diz o seguinte: o arcabouço fiscal, como o teto de gasto, só tem um objetivo: tirar o pobre do orçamento e restringir a presença do Estado na economia. Precisamente os objetivos contrários dos propostos por Lula ao longo de sua campanha.
Então, assim, né, das poucas propostas que o Lula teve, elas ficam praticamente impraticáveis com esse novo arcabouço fiscal. Então é um tiro no pé do próprio governo e tem gente comemorando isso. O Jones Manuel, para quem não conhece, é um comunista. Então não vem aqui achar, mas tem gente de direita criticando. Na verdade, tem muita gente de direita comemorando. Agora ainda depende da aprovação no Senado, que deve ocorrer, na minha opinião, sem maiores dificuldades. Eu nem crio expectativa mais para não ficar sofrendo. Se melhorarem algo, ok, fica na conta da boa surpresa. Então, como eu disse, é lamentável ver a rendição do campo progressista com as velhas justificativas. Ah, mas é a correlação de forças, o Congresso é conservador demais. Pois é, mas quando você fala que o Congresso é conservador demais, só agrava, né, a responsabilidade do governo e da equipe econômica, porque o Congresso não ficou conservador na noite passada, ele já era, foi eleito assim. Então todos sabiam. Então o que se esperava? Que o governo enviasse uma proposta mais audaciosa, mas não, mandou uma proposta muito ruim, tímida, e qualquer pessoa sabia que o Congresso conservador, né, iria modificá-la para pior. Então tinha que ter mandado uma proposta mais, insisto e repito, ousada, né, para você lá na correlação de força, cede de um lado, cede de outro, tudo bem, não é uma ditadura, ninguém vai lá impor o que você quer, tem que ter as trocas de ideias, os debates, as discussões, que nem teve tanto assim, né, que colocaram aí como urgência, então já saiu atropelando ali um monte de coisa, um monte de discussão que seria importante. Então, assim, é lamentável, lamentável mesmo. Eu, muitos aqui sabem, sou filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, mas como membro do partido, me senti envergonhado pela posição, pela votação. Eu não passo pano para o campo progressista, não passo pano para o partido que eu faço parte. Eu entendo e respeito as decisões partidárias, no que se viu foi algo lamentável, além do voto em si, um completo silêncio, sem chamar o povo, sem mobilizar as pessoas, sem conscientizá-las. Né, insisto, isso é muito ruim, mais talvez do que o próprio voto, porque o voto, né, eles vão justificar, ai, mas é correlação de forças, né, fizemos o possível e não aquilo que nós gostaríamos, mas cadê a mobilização anterior? Cadê os deputados do meu partido nas redes sociais mobilizando, conscientizando, pelo menos tentando, porque se o Congresso é conservador, que lutem, que tentem fazer algo. Ai, mas você está sendo muito cheio de detalhes, é porque não é fácil a situação no Congresso, não é fácil. Mas olha, é muito bonito ver muita gente na campanha batendo no teto de gastos, criticando aqui, aí chega lá, né, sabe-se lá por quais motivos, na verdade eu sei de alguns, aí ficam todos calados, e agora eu me refiro a uma questão mais ampla, né, não só ao meu partido, mas a vários outros. Enfim, então foi um dia triste, dia 23 de maio, né? Insisto, nesse canal eu luto por um Brasil melhor, eu luto para que a gente consiga ter um Estado atuando, né, para resolver os problemas daqueles que mais precisam, e esse arcabouço fiscal aprovado na Câmara, e certamente será aprovado no Senado, está longe, né, de ser o que nós precisamos. Sem falar, né, outro ponto que eu fiquei assistindo parte, né, da orientação dos votos ali. Né, olha, eu fiquei vendo ali, eu vi o discurso do líder do PT, o Zé Guimarães. A gente percebeu até um desconforto, porque se ele realmente acredita que ele estava falando, é grave, muito grave. Mas eu percebo que, olha, né, estava defendendo ali algo meio que até sem jeito, de tão ruim que o negócio era. E aí você via também Partido Novo votando contra, mas doidinho para votar a favor. Então, assim, de ambos os lados, uma hipocrisia, insisto, foi um dia triste, lamentável, em que eu, né, fui dormir ontem, assim, bem desanimado. A gente sabe que tem que ter o dever da esperança, mas, enfim, não é fácil um momento como esse. Vamos sacudir a poeira, né, e tentar buscar força, porque o Brasil tem tudo para dar certo. E a gente tem que insistir, lutar, e desistir acaba não sendo uma opção, apesar de que tem hora que dá vontade. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhar esse vídeo, bora espalhar, trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.